Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reis, sou professor do IF-Sudeste MG, Campus Rio Pomba, do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação. Esse vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui é para mostrar um sensor que é bem interessante também, que aí dá para fazer um monte de protótipos com ele, né, coisas legais, né, que é o sensor de medição de temperatura. Né? Então ele é legal que dependendo da temperatura que ele medir, né, a gente pode ligar um ventilador, né, abrir janela, fechar janela, né? Então dá para a gente fazer algumas coisas, dependendo se estiver muito quente, dar um aviso sonoro. Então, ou seja, dá para fazer bastante coisa com esse sensor, né? E esse sensor, né, é o TMP36. Tá? Então a conexão dele é muito simples, né? Ele precisa de praticamente assim, só de fios, né, de jumpers para poder conectar no Arduino. Então ele precisa de uma alimentação de 5 volts, que está conectada aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Tá, ó, 5 volts para ele aqui, um GND, né, ou seja, a parte do, né, o negativo, 5 volts e um pino analógico. Esse daqui já é diferente, porque até então alguns outros sensores, né, que a gente estava usando, ele sempre usava os pinos digitais. Esse cara aqui vai trabalhar com pino analógico. E o interessante do pino analógico é que ele vai fazer uma leitura, que ele vai ter um intervalo de valores aí, tá? Então, olha só, né, como que esse projetinho vai funcionar? Antes aqui, né, da gente mostrar, né, que é até interessante a gente mostrar que a gente vai ter que fazer algumas conversões, né, de valores aqui. Olha só, vamos dar uma olhada no código aqui. Deixa eu só baixar aqui o Serial Monitor. E vamos fazer o seguinte. Antes de mexer com esses caras aqui, eu vou fazer isso daqui. Eu vou comentar esse código. Tá? E a gente vai fazer o seguinte. Porque eu quero mostrar algo antes, né, para poder justificar o código que foi feito aqui. Vou fazer isso aqui. Quer ver? Ó? Print line valor. Tá? O que significa isso daqui? Tá? Eu tenho aqui um valor, né, que é do tipo inteiro e recebe zero, a temperatura, que a gente vai calcular a temperatura que ele vai trazer aqui para que o sensor vai medir. Então, aí eu tenho aqui o serial begin, né, que é 9.600 volts, ou seja, então vai ser a taxa de transmissão do cabo serial, né, do cabo USB, para poder imprimir o valor que eu estou lendo. Né? Então, no void loop, o que ele faz? Olha, o valor recebe analog read a zero. Então, como o meu sensor de temperatura está conectado no A0, né, então eu tenho que eu tenho que ler, né, o valor que está nesse pino. Então, ou seja, o valor que esse TMP36, né, o sensor está lendo. E eu vou imprimir ele. Ah, ele vai imprimir temperatura aqui já? Não, ele não vai imprimir temperatura. Quando eu dou Start Simulation, olha só o que ele imprime para mim. Deixa eu só fazer isso daqui, ó. O que interessa para a gente agora é isso aqui. Tá, ó. Então, aqui, né, na simulação do sensor, ele está falando que está a 25 graus. 25 graus, ele está lendo esse valor aqui, ó, 153. Então, o que significa isso? Né? Dentro de um pino analógico aqui, tá? O que ele jogar de valor aqui dentro, ele vai variar de 0 até 1023. Né? Só que nesse sensorzinho aqui, tá? Ele vai, ó, a temperatura máxima que ele pega, que são 125. Deixa eu ver aqui, ó, 125 graus, tá, ó, 125 graus, ele está mostrando um valor de 358, um valor inteiro. E quando ele joga um valor o valor menor temperatura que ele pega, que é o 40 graus negativos, 44 graus Celsius negativo, né, o valor dele é 20. Tá? Então, o que eu tive que fazer aqui? Eu tive que fazer uma conversão. Quando ele está a 125 graus Celsius, ele tem esse valor 358. E quando ele está a menos 40 graus Celsius, né, ele está com o valor 20. Então, ele vai variando entre esses valores aqui. Só que aí é o seguinte, para eu pegar o valor negativo, o que eu fiz aqui? Tá, ó, eu cheguei aqui, ó, fui chegando aqui mais ou menos até onde ele consegue simular aqui, que é o zero, que dá 104 o valor. Então, ou seja, ele vai variar de 104 o valor dele para tudo, para pegar todas as temperaturas positivas, de 0 até que ele vai, quando ele está a 0, ele está a 104 o valor dele. Agora, se eu consigo colocar de novo. Aí, quando ele está a 0 graus Celsius, ele está com o valor 104. E quando ele está
a 125 graus Celsius, ele está com o valor 358, tá? Então, o que eu fiz aqui? Vamos parar aqui. Stop Simulation dele, né? E aí agora vamos voltar para o nosso código. Tá? Então, lembrando que ele vai de 104 a 358. Tá? 104 equivale a 0 graus e 358 equivale a 125 graus. Aí, o que eu fiz? Quando eu leio o valor do pino analógico a 0, né, o valor que eu pego eu vou mapeá-lo. Tá? O valor que ele está lendo que eu vou mapear usando esse comando map. O que o comando map faz? Ele pega o valor que eu li, ele vai variar o valor dele, vai calcular, vamos falar assim, de forma proporcional o valor que foi lido entre o valor 104 e 358, mapeando entre 1 e 125 graus, ou seja, entre 1 grau e 125 graus. Tá? Aqui 104 eu vou colocar até 0. Tá? O que acontece? Então ele vai, se ele tiver com o valor 104, 104 ainda pode ser 1 grau, tá? 0 graus, então ele não vai ter um valor tão preciso, mas vai ter um valor aproximado. Então, quando ele é 104, o valor dele lido 104 vai equivaler a 0 graus. Se ele tiver um valor de 358, vale 125 graus. Então, o valor que ele lê aqui, ele vai converter como um valor que ele tem aqui, ou seja, de 104 a 358, se eu fizer aqui, quer ver, ó, só para vocês terem uma noção. Se Gnome Calculator, ó, veio para cá. Então, olha só. O intervalo, né, de graus, né, positivo de 0 a 125 são 125. Né? Ou seja, é diferente de 125 menos 0, 125. Agora, de 358 menos 104 dão 254. Ou seja, então aqui ele tem um intervalo maior, o intervalo de leitura. Então ele tem que ajustar, né, de 0 a 125, ele tem que ajustar de 104 a 300, quer dizer, para ele ajustar de 104 a 258, ele tem que pegar esse valor grandão, que é maior, né, ajustar dentro do 0 a 125. Então o map vai fazer isso, esse comando map faz isso, faz um ajuste, tá? Então ele vai fazer esse ajuste aí para poder fazer a conversão. Então ele vai ter mais ou menos, tá? Então, ou seja, 254 dividido por 125, ele vai ter mais ou menos a cada a variação de cada de um valor, ou seja, vamos supor, eu estou 358. Se eu ler 358 e 357, significa que eu estou a 125 graus. Se ele tiver 356 e 355, significa que eu estou a 124 graus. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer o ajuste de 2 em 2. A cada dois valores, ele equivale a 1 grau. É mais ou menos essa a ideia, tá? Então ele vai descendo de 2 em 2. É isso que ele vai fazer, beleza? Então olha só. Ah, mas por que eu só variei de 0 a 125 o grau? Por que eu não peguei o negativo? Aí eu vou explicar na hora que ele começar a mostrar aqui para vocês, tá? Então olha só. Vocês têm que guardar isso. Nesse intervalo que eu coloquei aqui, que eu mapeei, ele vai de 2 em 2. A cada dois valores é 1 grau de medição, tá? Então, quando eu dou um Start Simulation aqui, olha só que interessante. Aqui, aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei o meu algoritmo e aí eu estou colocando a cada 1 segundo que ele vai fazer a leitura, tá? Então ele faz a leitura, faz o mapeamento, aí ele está imprimindo o valor. O que significa esse valor? É o valor que ele está lendo aqui, 153, tá? Ó. É o valor que ele está lendo aqui equivalente a 125 a 25 graus, equivale ao valor que ele está lendo do sensor, que é 153, tá? Então 153 está dando 24, que eu falei, não vai ser tão preciso. De onde que ele tirou que 153, o valor que ele leu, equivale a 24 graus Celsius, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa calculadora. Então, guardem que a cada dois valores ele tem 1 grau de leitura, tá? 1 grau de temperatura, tá? Então é o seguinte, como ele está lendo 153, aí a regra vai ser o seguinte, tá? Todos os valores lidos que estão acima de 104, eu faço. Então o valor que foi lido, 153 menos 104, dão 49. 49, o que eu falei? A cada dois valores, ele tem 1 grau lido, 1 grau de temperatura. Então, 49 dividido por 2, 24 graus e meio. Então, como está um valor inteiro, ele está dando
24 graus, tá? Aí vamos fazer uma outra simulação aqui, deixa eu jogar para cá. E vamos jogar lá para baixo, menos 40 graus Celsius, tá? Menos 40 graus Celsius, tá? Que ele está dando aqui mais ou menos menos 41 graus, tá? O valor que lido é 20. Então, o que eu faço aqui? Então, vamos voltar aqui novamente. Tá? O que eu falei? Eu faço, né, o valor maior menos o 104. Quando o valor for sempre maior que 104, eu faço 153 menos 104. Aí vai dar um valor positivo. Tá? Agora é o seguinte, como o valor que está lendo é menor, eu faço ele, ou seja, o valor, a regra sempre vai ser essa, o valor lido menos o menor, o 104. Acho que assim fica melhor para explicar. Ou seja, o valor lido menos o 104. O valor lido, quando era 153, era 153 menos 104. O valor lido é qual? 20. 20 menos 104 vai dar menos 84. Menos 84 dividido por 2 vai dar 42 graus. Tá? Ou seja, então está próximo aí de menos 41 graus. Tá? Então, ou seja, está muito perto aí da temperatura que ele está lendo. Né? Agora, se eu pegar esse cara aqui de novo, jogar lá para cima, 125 graus, tá? Qual que é o valor? Opa! 125 graus, qual que é o valor lido? 358. Então, vamos pegar lá de novo a minha calculadora e vamos fazer de novo. Ou seja, é o valor lido, 358, menos 104, que é o menor valor da minha variação aqui. Então, quando eu faço isso, ó, vão dar 254. 254 dividido por 2, 127. Está mais ou menos aí, temperatura. Cara, claro, dentro de 2 graus, né, faz a diferença. Mas normalmente esses sensores eles não são tão precisos assim, né? Então, aí a gente tem que fazer alguma conversão aí para poder ter, né, como é que fala? Um valor de erro aí, né? Ou seja, tem que ter uma margem de erro, né? Então aqui nessa conversão ele está tendo essa margem de 2, 1 grau de diferença aí. Tá joia, pessoal? Então era isso daí que eu queria trazer para vocês em relação ao sensor TMP36. Tá? Dá para a gente fazer bastante projetinho com eles. Tá? Então o que eu trago para vocês aqui como desafio é tentar juntar alguns projetinhos que a gente viu até agora nesses vídeos e fazer, né, alguma coisa combinando com os sensores e atuadores que a gente já viu até agora nesses vídeos aí, tá joia? Valeu aí, brigadão, aguardo vocês no próximo vídeo aí.